Olá, sou professora Ione, aluna do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, polo da Universidade Federal de Goiás. Estou aqui juntamente com a professora Odine para apresentarmos nossa atividade avaliativa referente às problemáticas da educação física, em forma de um mapa conceitual. No decorrer da disciplina, vários temas foram trabalhados, estudados e debatidos. Hoje traremos uma discussão sobre cada uma delas em forma desse mapa conceitual. Vou ampliar aqui um pouquinho para facilitar a apresentação. A primeira problemática a ser trabalhada está relacionada ao abandono do trabalho docente. Assim, destacamos 3 categorias de atuações docentes caracterizadas por práticas tradicionais para o abandono do trabalho docente, por práticas inovadoras. As práticas tradicionais ou esportivizadas constituem uma visão da educação física das décadas de 70, 80 e parte dos anos 90, e que nos dias atuais ainda continua orientando a atuação de muitos professores nas aulas de educação física. A atuação docente pautada nessa perspectiva se expressa em aulas caracterizadas por preparar apenas as equipes para a competição, orientando apenas os mais habilidosos, exclui aqueles que não têm talento, as meninas não têm a mesma oportunidade que os meninos, visa melhorar os aspectos táticos e técnicos, técnicos e táticos, e com isso essa cobrança, essa busca pela competição, pelo melhor êxito, leva a situações de treinos exaustivos, onde o vencer de qualquer forma, mesmo que use de situações que não são legais, e até mesmo o professor, ele tem comportamento fora do padrão normal, xingando o aluno, muitas vezes não aceitando que se perde. Então, isso gera uma situação ruim em relação ao comportamento do professor. Quando se trata das práticas de abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico, parece ser hoje essa das práticas mais comuns, materializadas geralmente na forma da aula rola-bola, sendo que a principal característica dessa atuação é a falta de intervenção do professor durante a aula de educação física, que se expressa em situações como é o aluno que escolhe qual é a atividade que ele vai fazer, ele não participa da aula toda, ele senta, ele sai da quadra, as meninas são excluídas, só os mais habilidosos conseguem participar das aulas, e o professor é comum ele se ausentar da quadra, deixando os alunos sozinhos. Já as práticas inovadoras, como consequência do movimento renovador surgido na década de 80, impulsionou diversas mudanças no entendimento do papel da educação física na escola, buscando uma ruptura definitiva com as concepções tradicionais da área em diferentes dimensões, em contraposição do abandono das atuações docentes que empenham em ensinar apenas os conteúdos específicos da disciplina, mas ela busca uma educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular. Diante desse entrelaçamento dessas formas de atuação, Gonzalez organiza uma síntese compreensiva subdividida em 4 dimensões que, embora sejam separadas, elas se conjugam de forma particular em cada uma dessas atuações, buscando responder tal problemática que venha estimular ou inibir os tipos de atuação docente. A primeira delas, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, está pequeno. A primeira delas traz o processo de transformação da área. Nós sabemos que a educação física, ao longo do tempo, tem sofrido diversas alterações, sempre buscando por sua identidade, mas sofrendo diversas alterações. E isso é visto pelo professor rola-bola como algo que tirou o seu chão, essas diversas transformações.
Aqueles professores que já tinham uma formação antiga, né, formaram mais tempo, eles se sentiram sem chão diante desses processos, eles não conseguiram acompanhar essas informações, chegando ao ponto de dizer que eles não conseguiam acompanhar, né, entender o que estava sendo discutido no componente com tantas mudanças que aconteciam. As críticas deles em referente ao esporte, né, em vista da visão renovadora, vai como uma afronta, porque eles não conseguem entender essa visão das práticas inovadoras, das práticas renovadoras em relação ao esporte. Então, eles se sentem afrontados. Em relação a essa alteração, os professores que trazem uma prática inovadora, eles acham que essa mudança foi positiva, porque traz uma abertura, um espaço como novas possibilidades de sustentar né, as suas práticas dentro da escola, de defender realmente a educação física dentro da escola, como ela deve ser, e também valorizando assim o papel do professor dentro da escola. Tá? Em relação às condições objetivas de trabalho, também vão interferir nas formas de atuações, tanto do professor com práticas inovadoras, quanto com os professores com abandono do trabalho docente. Condições essas como a falta de salário, tempo para planejar, formação continuada, estabilidade laboral, jornada de trabalho excessiva, né, número de alunos excessiva e a falta de infraestrutura e de material adequado para as aulas de educação física. Então, o professor que tem a prática do rola-bola, ele se apoia nessa situação muitas vezes para não realizar tais práticas, né? Já um professor que busca inovar, que busca fazer uma aula com qualidade, ele também tem dificuldade em relação a, principalmente, essa questão da infraestrutura. Em se tratando da cultura escolar, nós temos aqui mais 3 categorias a ser trabalhada, que é a invisibilidade do conhecimento, o caráter funcional de trabalho e hierarquias dos saberes. Quanto à invisibilidade da disciplina, os professores que trazem essa prática do abandono do trabalho docente, eles sentem que isso vem a facilitar as suas práticas que muitas vezes poderiam ser mal vistas, né? Por quê? A comunidade escolar, os agentes da comunidade escolar, os gestores principalmente, eles não reconhecem o que se ensina na educação física. Então, qualquer coisa que seja feito é como se fosse uma forma de ensinar, né, nas aulas de educação física. Então, esses professores, eles já passam apoiar-se, né, nessa situação. Já os professores com práticas inovadoras, eles veem isso como causam neles um certo desânimo, pois os gestores percebem que eles têm uma prática diferenciada, mas eles não sabem nem o porquê, nem que é diferente em relação às demais práticas, né? Quanto ao caráter funcional, trazemos aqui também a visão do professor com abandono de prática docente, que ele usa da educação física como simplesmente uma forma de ocupação do tempo dos alunos na escola, né? Ele não tem pretensão de ensino ali durante as aulas. Exemplos das aulas de educação física que pode ser substituída por qualquer outra atividade. Então, o gestor pede para o aluno para tirar um determinado número de alunos da aula, isso facilmente é concedido por esse professor. Já o professor que busca práticas inovadoras, muitas vezes, ele não é bem visto dentro da escola, porque ele contraria, muitas vezes, essa situação, né, de liberar aluno, então, ele não é bem visto pelo gestor, né? E quando se trata das hierarquias dos saberes, é comum depararmos com a situação que o componente da educação física ela ocupa uma posição inferiorizada em relação aos demais componentes curriculares.
No entanto, estudos apontam que vários relatos de todos os professores, né, que eles sofrem com esse desprezo, com esse desprestígio, e que isso dificulta a sua prática de qualidade e principalmente a sua ação, né, pedagógica dentro da escola. E por último, a categoria que a gente traz em relação às disposições sociais do professor, atualizadas no contexto de trabalho que aqui, entre as experiências pessoais, né, sociais, acadêmicas, de formação, que faz com que, perante as mesmas circunstâncias, e algumas circunstâncias, os professores passam a elaborar aulas com propostas inovadoras, né, ou simplesmente eles ministram uma aula qualquer baseada numa prática do rola-bola. A próxima abordagem a ser trabalhada está relacionada à relação, à teoria e à prática. Aqui, segundo Bratz, os conhecimentos ensinados na escola originam-se de uma disciplina científica ou de forma mais ampla de saberes de natureza teórico-conceitual. Em contraste com o conhecimento conceitual, a educação física apresenta uma ambiguidade ou duplo caráter, pois ela é simultaneamente um saber que se traduz em um saber fazer, em um realizar corporal e em um saber sobre esse realizar corporal, né? Gonzalez também trata que essa é uma difícil problemática da relação teoria e prática, a qual tende a aparecer de formas dicotômicas, né? E paralelas que nunca se encontram no espaço, principalmente no espaço escolar. A educação física, na perspectiva tradicional, ela tem a ênfase no saber fazer. Seu caráter é meramente recreativo, descompromissado, alienante, reduzida também às práticas esportivas, né? Aqui, mais uma vez, apenas algumas práticas esportivas são selecionadas, somente os alunos mais habilidosos, eles participam da aula e os demais são ignorados. Em síntese, na perspectiva tradicional, não cabe aqui na educação física o ensino de conceitos sobre as práticas corporais, e sim o saber procedimental, né? O ensino dos movimentos, a vivência dessas práticas. Na perspectiva renovadora, como já foi falado, em consequência ao movimento renovador, ela busca uma ruptura com o que tinha antes justificado, né, uma educação física desportiva, recreativa, em grande parte da sua história. Entende-se que as ações necessárias para transformar a educação física, né, para que haja uma transformação, é necessário elevar a educação física à condição de uma disciplina escolar, tirando-a da categoria de atividade física, como a gente vai ver que é preconizado aqui na LDB de 1971. Então, o que se busca aqui é uma educação física de qualidade, né? Mostrando assim a necessidade de reinventar o espaço agora com um caráter de disciplina, trazendo o conhecimento, né? Todas as dimensões do conhecimento, o procedimental, o conceitual e até mesmo em relação ao atitudinal. Foi um movimento renovador que possibilitou a proliferação de diferentes propostas pedagógicas na educação física, entre as quais as de cunhos culturalista, que têm inspirado os documentos curriculares mais recentes, onde o saber sobre o fazer, né, esse saber conceitual, passa a ser entendido como um saber que tem que ser transmitido e discutido nas aulas de educação física, oportunizando um aprendizagem significativo e que busca a autonomia do aluno em relação à cultura corporal do movimento. Considerando esse desdobramento
entre o ensinar sobre o fazer e o que se ensina a fazer nas aulas de educação física, é oportuno enfatizar que nenhuma abordagem pedagógica da educação física defendeu explicitamente a supremacia de uma dimensão dita teórica sobre uma dimensão dita prática, né? Então, muitas vezes, há uma supervalorização devido a uma má interpretação do que é previsto pelas abordagens, devido ao fato de achar que a educação física em espaço fechado é mais fácil de controlar os alunos, né? Utilizando espaços menores, não exigindo uma infraestrutura, com isso diminui-se o investimento, né? E até mesmo a falta de conhecimento sobre todos os conteúdos da educação física. Bom, a próxima abordagem, ela traz como tema os aspectos legais da educação física. Como que essas leis, como que o que é determinado pela lei pode se tornar uma problemática para a educação física. Então, antes de falarmos dessas situações, vamos conhecer um pouco da evolução e das leis que amparam a educação física. Bom, em 1961, foi criada, né, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que em seu artigo 22, ela traz que a prática da educação física ela é obrigatória até os 18 anos. Então, a prática da educação física era obrigatória apenas nos cursos primários da educação primária, no ensino primário, médio, ginásio e colégio, aos alunos com idade até 18 anos. Então, somente os alunos com idade inferior a 18 anos eram obrigados a fazer a educação física. Em 1968, a educação física ela foi introduzida no ensino superior. Isso era a época, né, do regime militar, situando um pouco aqui na história. Já em 1971, uma nova LDB foi promulgada. E do seu artigo 7, trata que a educação física não tem mais limite para a idade. Porém, ela traz em algumas formas que ela passa a ser facultativa em alguns casos. Como? As pessoas que trabalham mais de 6 horas por dia, né, que estudam à noite, que tem mais de 30 anos de idade, que preste serviço militar ou que fosse fisicamente incapacitado, não necessitaria, estava, né, dispensado das aulas de educação física. Então, o que a gente percebe aqui é que a educação física está muito ligada a práticas principalmente biológicas, ou seja, quem trabalha, quem é militar, quem já tem um exercício físico durante o dia, não precisava de fazer as aulas de educação física. Ainda em 1971, uma nova regulamentação da educação física, né, que traz essa característica, fazendo com que ela seja reconhecida como uma atividade física, onde a atividade que por meios de seus processos e técnicas desperta, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando, constituindo um dos fatores básicos para a conquista das finalidades da educação nacional. Então, o que a gente percebe aqui é que a educação física continua sendo uma atividade simplesmente prática, sem nenhuma reflexão e crítica ao que se propõe. Tá? Em 1977, a Lei 6503, ela acrescenta a educação física como facultativa aos alunos da pós-graduação e à mulher com prole. Em 1996, foi promulgada uma outra LDB e, com isso, extinguindo os decretos anteriores.
por meio da Lei 9394/96, a educação física ela passa a ser vista como um componente curricular. Então, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativas nos cursos noturnos. Então, o que a gente percebe que aquele aluno que estuda à noite, principalmente os alunos do EJA, né, eles não são contemplados com as aulas de educação física. E mesmo já garantindo aqui que ela é um componente curricular, né, e a gente já subentende que seria obrigatório, em 2001 teve uma alteração do texto, aonde acrescenta que ela passa a ser obrigatória, né? Então, além do que já tinha sido colocado, acrescenta-se o termo obrigatório para garantir realmente a sua obrigatoriedade. Em 2003, a lei novamente foi alterada, tentando esclarecer o que era proposto no parágrafo 3º do artigo 26, quanto à situação da facultatividade nas aulas de educação física, e ficando assim até os dias atuais. A educação física, né, ela é integrada à proposta pedagógica da escola, ela é um componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa a quem? Aos alunos que cumpram a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, que tenha maior de 30 anos, né, que preste serviço militar, que seja amparado pelo Decreto-Lei 10.442 e que tenha prole. O que a gente percebe aqui é um grande, baseado nesses 3 primeiros itens, é um grande retrocesso da lei. A gente volta ao que era preconizado na lei em 1971. Então, há um retrocesso de mais aí de 30 anos, fazendo com que a educação física volte a ser vista dentro de uma concepção biologista da educação física, né? Onde o que se preconizava lá em 1971 continua até os dias atuais sendo amparado aqui hoje pela Lei 10.793, né? Que a gente considera não como um avanço, mas e sim como um retrocesso. O decreto citado, né, o decreto que traz essa questão, o decreto 10.442, quando ele fala, né, desse amparo aqui, né, que as aulas são facultadas ao aluno amparado pela essa lei, ele não relaciona isso só à educação física, mas sim todas as disciplinas do convívio de frequência da escola, que o aluno com caso de problema de saúde muito grave não possa participar, né? Pode estar contaminando os seus colegas. Então, isso não está relacionado apenas à educação física, e sim a todas as outras disciplinas. Outra problemática, outra situação que precisamos ser discutida é em relação às dispensas nas aulas de educação física. Isso de acordo com Souza Júnior e Darido, é decorrente de alguns fatores, né, que vêm a concretizar essa cultura da dispensa nas escolas, que são as aulas em contraturnos, critérios frágeis de avaliação e de triagem, critérios frágeis para a triagem das situações de dispensa, quem realmente precisa ser dispensado na aula, né? Inexistências de notas bimestrais para os alunos dispensados, e a cultura que se expande é que os alunos que estudam à noite, os alunos do ensino médio, eles são dispensados da educação física. Então, a educação física no ensino noturno, basicamente,
ela deixa de existir, né? Isso é comum até nos dias de hoje. Então, essa não participação dos alunos nas aulas de educação física, ele rompe com os princípios da democracia do ensino e da igualdade de oportunidade, uma vez que somente alguns terão acesso ao conteúdo dessa disciplina. Fato que, infelizmente, vem acontecendo muito nos cursos do ensino médio, né? Principalmente nos cursos noturnos. Essa problemática ela passa a estar ligada com outras situações, como a questão do afastamento das aulas, né, de educação física, onde o aluno ele sente apoiado aí pela lei, né, como justificativa muitas vezes para não participar da aula. Isso está interligado, esse afastamento está ligado a essas práticas tradicionais, a essas práticas do rola-bola, a essa prática voltada simplesmente por saber fazer, mas quando se tem um amparo legal, as coisas ficam mais complicadas de ser resolvidas. Agora eu vou passar para minha colega para dar sequência às outras problemáticas. Olá, pessoal! Eu vou dar continuidade agora à nossa socialização do mapa conceitual das problemáticas da educação física. Eu vou apresentar agora a problemática afastamento e a indisciplina dos alunos na aula de educação física. Então, nós temos dois problemas sistemáticos, que é a indisciplina dos discentes e o afastamento das aulas. Então, sobre indisciplina, o texto traz conceitos. O conceito de disciplina, que é um comportamento regido por um conjunto de normas, e indisciplina, que são comportamentos que se opõem a essas regras de convívio. Então, referente a essas regras, é importante a gente garantir que os alunos eles compreendam os princípios da regra. Então, esses princípios eles têm um poder de convencimento moral, expressão de justiça e dignidade. Então, quando o aluno ele tem esse conhecimento desses princípios dessa regra, porque a regra ela diz só o que o aluno tem que fazer. Então, não fica claro o porquê fazer. Então, a explicação do porquê cumprir determinadas regras auxilia na redução da indisciplina dos discentes. Então, acompanhando o mapa aqui, logo mais acima, nós temos a complexidade do tema, né? Então, da indisciplina. De quem que é essa culpa da indisciplina? Então, o texto traz que os professores acreditam que os responsáveis pela indisciplina é uma questão individual, um problema da família, da sociedade, um problema da gestão escolar e da subcultura jovem. Já os estudantes, ele traz como responsável a escola, justificam por ter aulas desinteressantes, o abandono docente, ou seja, aquela prática do professor que não é atrativa aos alunos e até mesmo ao bullying. E nós temos também a questão da família. Então, a família, ela acredita que quem deve sanar a indisciplina dos alunos é a escola. Então, é a escola que tem a função de impor limites e ensinar valores. Então, nós temos também, dentro do conceito, uma crise de valores da contemporaneidade. Então, a gente tem um paradoxo, né? Que é a moral em alta em certas esferas e em baixas em outras. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um poder de conscientização maior sobre violência, a gente tem casos gravíssimos de violência dentro da escola. Então, os alunos, né, os estudantes, também têm uma referência, né, a falta de referência de ídolos. Então, esses ídolos da contemporaneidade, eles não trazem referência de valores, né, o que faz com que o aluno não tenha essa referência positiva para que ele possa seguir. Então, dando continuidade aqui, deixa eu descer. Então, também, nós vamos falar na questão da indisciplina, a gente tem, do afastamento das aulas, a gente tem múltiplas razões, que tem os aspectos legais, a repetição de conteúdo e o insucesso e a exclusão nas aulas. Então, sobre os aspectos legais, a gente tem a questão das aulas no contraturno.
que a gente linka com o nosso texto sobre a base legal da educação física. E essas aulas no contraturno, ela tem duas realidades que são opostas. Então, a gente tem alunos que moram longe e alunos trabalhadores que não podem participar dessas aulas, mas também devido a essa brecha na lei e o não comparecimento dos alunos, ele não gera um problema para os mesmos. Então, tudo isso acarreta um afastamento. Então, tem aqui também a questão da repetição de conteúdos, que é o esporte como exclusividade. Então, a prática repetitiva de gestos técnicos em diferentes dos níveis de ensino também causa esse afastamento das aulas. Então, a gente tem a questão do quarteto fantástico, né? Que são os 4 esportes a ser trabalhados. Então, voleibol, handebol, futebol e o basquete. Então, esses esportes eles são trabalhados desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Então, os alunos eles fazem com que essa repetição faz com que eles se afastem das aulas de educação física. Então, para sanar essa problemática do esporte como exclusividade, a gente tem uma nova configuração de conhecimentos da educação física, que é a BNCC de 2018, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC, ela traz um universo corporal materializado em diversas práticas corporais. Então, a BNCC, ela traz brincadeiras e jogos, danças, esportes, lutas, práticas corporais urbanas e de aventura. Já também, sobre o afastamento das aulas, a gente tem a questão do insucesso e da exclusão nas aulas. Então, como que a gente pode amenizar esse insucesso? Então, desenvolver um ensino inclusivo e incentivar não apenas com palavras, mas com atitudes e assegurar experiências positivas aos nossos educandos. E tem também a questão de gênero, né? Então, os meninos, eles costumam ser mais ativos devido às práticas serem culturalmente vinculadas ao universo feminino, masculino. E as meninas, elas não têm voz em decisões. Então, o que linka aqui também no nosso texto, que eu vou apresentar mais à frente, é a questão de gênero nas aulas de educação física. Então, esse insucesso e exclusão nas aulas, nós temos também a questão de experiências negativas, né? Então, as aulas, elas podem gerar essas experiências negativas nos alunos. Então, no texto também traz conceitos de vergonha. Então, a gente tem aquela vergonha que ela é prospectiva, que é o medo de sentir vergonha, e a vergonha retrospectiva, é uma vergonha de algo que aconteceu e ele não quer replicar. Então, dessa questão das experiências negativas também, a gente tem a exposição do corpo e a inaptidão física, né, que gera problemas pedagógicos, né? E esses problemas pedagógicos, eles geram constrangimento também durante a escolha dos times, né? Então, sempre valoriza os 2 melhores e o favorecimento da equipe vencedora. Então, aquela equipe vencedora, ela sempre tem um maior tempo de aula. Então, como ela já é mais habilidosa, ela já tem mais tempo e, consequentemente, ela vai se tornando ainda mais habilidosa. Então, a gente tem aqui algumas propostas para amenizar essa problemática. Deixa eu mostrar aqui. Então, o texto ele apresenta algumas propostas didáticas de enfrentamento. Então, a primeira delas é o futebol calerreiro, que tem as raízes no futebol de rua. Então, essa proposta ela é organizada em 3 tempos. Então, tem o primeiro momento, que é o momento de organização, o segundo, que é o jogo propriamente dito, e o terceiro, que é a reflexão sobre a prática. Então, dentro dessa perspectiva, a gente não tem a presença de uma arbitragem, né? A gente tem um mediador e ali eles conseguem fazer a reflexão daquele momento e propor novas atitudes para sanar as problemáticas que foram detectadas. O outro é o modelo de responsabilidade pessoal e social.
Então, ele visa desenvolver valores pessoais e sociais. Então, ele tem uma progressão por níveis. Então, o primeiro é o respeito, o segundo é o empenho, o terceiro é a ajuda e o quarto é a transferência para a vida. A outra proposta é o modelo do Sport Education, que ele traz experiências esportivas autênticas. Então, tem o campeonato de modalidades. Então, a gente tem 3 equipes. 2 equipes participam da atividade propriamente dita e a terceira, ela dá uma sustentação ao jogo. E aí, assim, fazendo o rodízio. Então, os alunos, eles vão ter todo esse momento, né? De praticante e também de organizadores. Tem também um modelo de aprendizagem cooperativa, que eles são por pequenos grupos e na boa parte são grupos heterogêneos. E ele tem 5 elementos essenciais, que é a interdependência positiva, a responsabilidade individual e do grupo, a interação estimulante, as práticas interpessoais e avaliação. E a gente tem também uma proposta, que é uma proposta híbrida, né, que ela é uma unificação de mais de uma proposta. Então, a gente tem um modelo de responsabilidade pessoal e social com o modelo do Sport Education, que tem o objetivo de colocar o aluno centrado no contexto. Então, o aluno, ele é o foco inicial. Então, aqui, a proposta do Sport Education, ele linka aqui, né, nas propostas para amenizar. E aqui também as propostas de enfrentamento também, ele é relacionado à indisciplina. Então, essas atividades aqui, além de tentar sanar o afastamento das aulas, também traz experiências positivas com a indisciplina. Agora eu vou passar para a problemática das inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Então, nós temos o esporte em diferentes períodos na educação física. Então, a gente tem as abordagens renovadoras e o modelo esportivista. Então, dentro do modelo esportivista, ele é centrado nos movimentos e gestos técnicos das modalidades esportivas. Então, o objetivo desse modelo esportivista é a experimentação e a contextualização sobre a prática não é relevante. Então, ele é apenas um momento de prática, ele é apenas o experimentar. O contextualizar, o compreender, o porquê fazer, ele não é trabalhado. Então, essa proposta, depois do golpe de 1964, a educação física, ela recebeu um propósito de treinamento esportivo, né, principalmente restrito ao quarteto fantástico, né, que são os 4 esportes, né, o basquete, o voleibol, o handebol e o futebol. Então, essa formação dos sujeitos, ela tem essa formação de sujeitos lutadores e vencedores. Então, a gente vê aqui que desde desse pós-golpe de 64, que é essa aplicação do quarteto fantástico, que é o que também acarreta o que a gente linka lá na questão do afastamento dos alunos da educação física, né? Que eles acreditam que essa repetição de conteúdo, ela faz com que tenha esse afastamento. Aqui nas abordagens renovadoras, a gente tem alguns equívocos referentes às críticas ao esporte. Então, foi trabalhado esse pensamento, né, do esporte na aula, só que houveram alguns equívocos. O primeiro equívoco é que os críticos eram contrários ao esporte, o que de fato é que eles queriam uma nova perspectiva, abandonando a detecção de talentos, treinamento e exclusividade aos mais habilidosos. Então, fazer com que o esporte ele tenha essa nova roupagem, né? Abandonar essa questão de formar atletas e privilegiar os mais aptos. O outro equívoco é que desprezam o ensino da técnica esportiva. Então, que de fato
A crítica é que nós devemos compreender sobre a execução dos gestos técnicos, objetivos diferentes para treinamento e lazer. Então, fazer com que os alunos compreendam que a perfeição técnica ela é voltada para o esporte de alto rendimento. Então, para o lazer, os objetivos, esse foco apenas na técnica esportiva, ele já não é relevante quando o esporte ele tem outros significados. A oposição ao rendimento e ludicidade. Então, utilizar o que de fato é utilizar estratégias lúdicas no ensino não descaracteriza o esporte. Então, você trazer um elemento lúdico para o esporte, principalmente na escola, onde o ambiente ele não é voltado para toda variedade esportiva, não faz com que esses elementos lúdicos descaracterizam a prática do esporte. Substituir, outro equívoco, substituir a prática esportiva. Então, o fato é que ultrapassar entre os limites do ensinar a fazer e também ensinar sobre o fazer. Então, deixar só aquela questão de ensinar o gesto técnico, regras e começar a refletir. Refletir sobre as práticas, refletir sobre os contextos sociais, midiáticos que envolvem o esporte. Então, aqui nós apresentamos a prática inovadora, o modelo esportivista e agora trazer um pouco do panorama atual do esporte na educação física. Então, a gente tem os PCNs, né, que é um documento orientador, e esse PCN ele traz os conteúdos por bloco, mas também ele não deixa claro sobre o ensinar sobre o fazer. Então, lá apresenta apenas o ensinar a fazer. Outra mudança que aconteceu também é a BNCC de 2018. Já a BNCC ele é um documento normativo que define um conjunto de aprendizagens essenciais. Então, o esporte ele é incluído nas unidades temáticas da educação física. Então, o esporte ele teve uma estruturação no modelo de classificação baseado na lógica interna do jogo. Então, lá o esporte é dividido em esportes de marca, precisão, técnico combinatório, rede, parede, quadra dividida, campo e taco, invasão e combate. Deixa eu colocar aqui. Aqui também apresentou no texto alguns motivos da hegemonia do esporte na educação física. Então, os propósitos da educação física escolar era tratar as práticas corporais como conteúdo. Então, o esporte como um deles, e não o único. A educação física e equipes escolares. Então, o esporte com o objetivo de detectar talentos, valorizando uma pequena parcela dos alunos. Então, continuando também com as inquietações. Então, o que ensinar sobre o esporte? Então, o que é relevante a gente ensinar sobre os esportes na educação física? Então, o texto traz um pouco sobre os saberes corporais, que vai além do ensino da técnica, da tomada de decisões e de posicionamentos táticos. Então, tem os saberes conceituais, que é a compreensão e criticidade no esporte durante a prática pedagógica. Então, para isso é fundamental, para que esses saberes sejam garantidos, é fundamental oferecer condições para os estudantes refletirem sobre os diferentes contextos, possibilidades e abrangências no esporte, suas origens, evoluções, alterações, entender as influências midiáticas, propiciando um momento de reflexão, discussão e construção do conhecimento. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Então, quando a gente fala também da hegemonia do esporte, a gente fala da predominância novamente do Quarteto Fantástico. Então, o texto ele traz uma justificativa que, devido ao espaço físico que é destinado às aulas de educação física, as marcações de quadra serem apenas desses jogos, o que favoreceu essa predominância desses 4 esportes. A experiência dos docentes, então como eles vivenciaram o Quarteto Fantástico,
eles têm a tendência a replicar esses 4 esportes. E tem também a questão da formação acadêmica. A formação acadêmica, ou seja, os cursos de licenciatura, ele não tem uma formação generalista. Então, ele não formou um professor para ensinar esses novos saberes, né? Os corporais e os conceituais. Então, por que também a gente deve, para que ensinar o esporte, né? Então, o que é determinante? A gente não abandonar essa questão do esporte na escola. Então, o esporte ele tem diferentes sentidos e significados, então ele vai além do rendimento, né? Apenas do rendimento, da técnica, da detecção de novos talentos. Então, ele é uma prática corporal culturalmente enraizada na nossa sociedade. Então, a sociedade brasileira, ela tem uma forte ligação com o esporte, então não devendo o professor negligenciar o esporte dentro da educação física. Então, não reproduzir valores equivocados, né? Então, novamente, não reproduzir a questão dos mais aptos, do rendimento. Conhecer a diversidade esportiva, então nós temos um leque enorme de esportes. Então, apresentar esses esportes aos nossos educandos e buscar novas estratégias de ensino, principalmente buscando o universo lúdico. Então, dentro aqui da nossa problemática da exclusividade dos esportes na educação física, quando a gente traz aqui o contexto da BNCC, a gente já linka dentro lá do afastamento em disciplina, onde as novas configurações do conteúdo, né, que apresenta aqui os esportes na BNCC, novamente trazendo essa orientação. A questão do espaço físico também, ele já entra lá na questão do afastamento, né? Então, ele já mostra aqui, dentro do abandono do trabalho docente, né? Então, o professor, quando ele percebe que ele não tem essa infraestrutura, esse material adequado, então acarreta dele não privilegiar outras práticas, né? Fazendo com que ele tenha práticas apenas de materiais que ele tenha em mãos. A outra problemática que eu vou apresentar agora é a educação física escolar e a questão de gênero. Então, a educação física escolar, ela tem as aulas mistas ou separadas por gênero. Então, o que acontece quando existe esse questionamento das aulas? Então, a gente tem a tensão, né, do encontro dos corpos. As turmas mistas, ela é uma prática consolidada pela Lei 9.394 de 96, onde a gente linka lá nos aspectos legais da educação física, né? Então, a educação física mista, ela é consolidada desde 96 e mesmo assim, ainda hoje a gente vê essa prática ainda contínua em algumas regiões do nosso país. Tem também a questão da resistência do docente, né? O próprio professor, ele não quer colocar essas aulas de meninos e meninas. Então, a gente tem também outra análise que é o paradigma biológico, ou seja, o desnível de performance. Então, muitos supõem que as meninas têm uma debilidade de performance em relação aos meninos. Então, o convívio entre o aluno, ele deve ser adotado, estabelecendo o respeito mútuo e a solidariedade. Então, aqui no texto também a gente fala da construção dos corpos, né? Então, como que acontece essa construção dos corpos, né? Então, essa construção, elas são experiências incentivadas ou negadas para cada sexo. Então, os meninos, eles têm uma variedade de estímulos motores desde a infância. Então, eles são menos propensos a serem considerados inaptos. Já as meninas, elas são incentivadas a atividades mais passivas. Então, essa construção cultural diferente resulta numa diferença de desempenho. Então, já olhando aqui nessa suposição de debilidade, o que acarreta
que as meninas na sua infância, elas não têm estímulo motor. Então, por isso que na sequência da sua vida, elas vão sendo comparadas como com debilidade de performance, mas isso é uma construção social, que as meninas não foram experimentadas, não tiveram a experiência desde a infância de desenvolver as suas habilidades. Então, dentro aqui da construção dos corpos, nós temos a questão da instituição escolar. Então, a instituição escolar, ela deve garantir o sentimento de pertencimento do mundo, independente de quaisquer perspectiva. Tem também as alternativas didáticas, que são os eixos orientadores, que é a questão da sensibilização. Então, como que a gente deve trabalhar essa questão de gênero na educação física, através de dinâmicas, da criação de narrativas, apreciação críticas de artefatos culturais, que são revistas, filmes, entrevistas, e ter essas vivências inclusivas, que é como problematizar os condicionamentos de práticas ditas femininas e masculinas. Então, a gente deve promover a equidade de gênero, dando oportunidades, limites e potencialidades. E uma coisa que é de extrema importância é a gente compreender o que é o gênero, o que é gênero, o que é sexo e o que é orientação sexual. Então, o gênero é a condição social através do qual nos identificamos como feminino e masculino, através da construção social. Sexo, ela já é uma característica anatômica. A orientação sexual, ali a gente traz um conceito de sexualidade, que é de você vivenciar os seus desejos e prazeres corporais. Então, a orientação sexual é o seu exercício da sexualidade. Então, quando a gente traz esse conceito de aulas mistas e equidade de gênero, é dever do professor garantir a aprendizagem a todos, todas e todes, que esteja sob a sua responsabilidade docente. Então, a compreensão desses conceitos permite a construção de espaços e tempos mais acolhedores na aula de educação física. Então, quando a gente traz aqui o conceito de experiências negativas para cada sexo, a gente volta lá na questão do afastamento dos alunos na disciplina. Então, como os meninos, eles costumam ser mais ativos devido às suas práticas culturais, as meninas costumam se afastar das aulas de educação física. E por muitas vezes, por elas não serem consideradas aptas, elas não têm voz de decisão. Agora eu vou apresentar o 7º texto, que foi apresentado para nós como temas geradores. Então, esses temas geradores, ele é uma proposta que foi trazida pelo Paulo Freire, que é o ensino das aprendizagens. Então, Paulo Freire, ele traz como um grande desafio do professor construir práticas que propiciam aos alunos uma visão mais crítica do mundo que os rodeia. Então, a gente tem ali algumas etapas dessa proposta de Paulo Freire, A gente tem a investigação do contexto do aluno. Então, Paulo Freire, ele desenvolveu um trabalho conhecido dos estudantes que transformava palavras geradoras do contexto dos educandos para promover um ensino mais significativo. E posteriormente essa questão da palavra geradora, ela foi trazida para o conceito de temas geradores. Então, esses temas geradores são temas que servem ao processo de codificação e decodificação e problematização da situação. Então, a gente tem a escolha do tema, as situações limites e a problematização. Então, na questão dos temas, eles são objetos do conhecimento que deverão ser interpretados e representados pelos aprendizes, ou seja, o aluno.
Então, a gente tem também as etapas do trabalho geradores, né? Que é a investigação, que é o levantamento do tema e palavras de grande relevância na vida dos educandos. Então, a gente tem as situações de codificação e de decodificação. Tem também a segunda fase da investigação, né, que é a apreensão daquele conjunto de contradições. Então, sempre escolherão algumas dessas contradições. Então, tem também as situações limites, né, que demarcam um ponto crítico, né, trazido por essa conscientização. Então, se sabe que não é suficiente para continuar o processo de construção do conhecimento. Então, percebe-se então a necessidade de buscar outras fontes. Então, os métodos de ensino com os temas geradores, eles são trabalhados inversamente às propostas tradicionais, né? Então, ele traz assuntos que estão presentes no dia a dia dos educandos e do educador. Então, ele traz interpretações mais críticas, né? Então, o seu objetivo é a apreensão de conteúdos científicos para garantir uma visão reformulada nestes mesmos temas, uma vez que se torna essencial ressignificar ao meio onde vive e, com outras palavras, o tema gerador. Então, esse texto ele foi colocado aqui na questão das problemáticas, porque para a gente ressignificar os significados da educação física, a gente precisa compreender o contexto em que o aluno está inserido, a gente trazer essas problemáticas, principalmente a questão do gênero, a gente entender essa compreensão, então trazer essas palavras do conhecimento dos alunos. Então, toda essa problematização da educação física, ela vem dessa proposta de Freire, que são os temas geradores, né? Então, dentro do esporte, a gente vai ver ali a questão da esportivização, da mídia, do doping. Então, a gente tem vários conceitos que a gente pode estar trabalhando. Pessoal, então, essa foi a nossa apresentação. Vou só colocar o tema aqui de forma geral. Então, quero agradecer a minha colega, a professora Ione. Nós fizemos o trabalho juntos. E agradecer também ao PROEF pela oportunidade de cursar aqui a primeira disciplina. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.